Vamos orar para a gente agora se concentrar, né? Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos pelo teu poder, porque o Senhor está acima de todas as coisas, porque o Senhor é aquele que é, que era e que há de vir. Nós te louvamos por isso. O Senhor é o início e o Senhor é o fim. O Senhor é o Todo-Poderoso. Que nós possamos reconhecer essa realidade nas nossas vidas e que o Senhor possa usar esse tempo, me ajude a passar esse conteúdo de uma maneira que ajude cada um a compreender expressões muito simples da tua palavra, mas que carregam verdades importantes para a nossa vida diária. Que o Senhor possa usar o teu Espírito tanto para me guiar naquilo que eu tenho que falar, como para cada um que está ouvindo. Também oro para que o Senhor possa usar os recursos que a gente tem usado para transmitir essa mensagem para aqueles que precisam estar em casa. E eu oro para que tudo isso funcione conforme a tua vontade. Que nada tire a nossa atenção desse conteúdo tão importante da tua palavra. Também oro pelas crianças, que o Senhor possa permitir que elas tenham um bom tempo lá embaixo, aprendendo do Senhor. E é o que eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito bem. O tema da mensagem de hoje é esse: tudo é sobre Jesus. Eu estava pensando no que pregar hoje, mais uma mensagem avulsa, né? E aí eu pensei no texto de Apocalipse 1:8, onde Jesus se apresenta dessa maneira, né? João, falando do que diz o Senhor, diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu creio que a maneira como Jesus se apresenta nesse texto demonstra que ele é o centro da história. Aliás, demonstra que ele é o início, o meio e o fim, o mais importante, o regente da história que nós estamos vivendo. Tudo é sobre Jesus. E eu queria levantar alguns aspectos importantes do que ele está colocando nesse texto, sobre como tudo é sobre Jesus. Primeiro, ele usa essa expressão: eu sou o alfa e o ômega. E apesar de serem nome de carros, não tem nada a ver com isso, certo? O alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Uma expressão que representa algo totalmente completo, uma integridade, uma completude, algo que não tem necessidade de mais nada. Aquela velha, a gente usa essa expressão também, né? Ele falou de A a Z, falou tudo que tinha para falar. E ele usa essa expressão aqui. Então, por exemplo, outros lugares que usam essa expressão, Apocalipse 21:6, a gente vai perceber que várias vezes em Apocalipse ele usa isso, e disse mais: está cumprido, está completo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Também Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora, apesar de ser uma expressão utilizada ali em Apocalipse, essa completude de Deus, o fato de ele ser completo em si mesmo, ele é afirmado em toda a Escritura. Então, alguns exemplos, em Jó, eu acho fantástico, quando você estiver desanimado, abra em Jó 38 e leia
a resposta de Deus para Jó no meio do seu sofrimento. É fantástico. Eu vou ler só um pedacinho. É só uma palhinha. Onde você estava? É Deus falando. Quando eu lancei os fundamentos da terra. Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se é que você o sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Você consegue imaginar aqui a criação e talvez algo como, quase como uma torcida, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E algo como, quando tudo estava pronto, uma grande salva de palmas e gritaria e cantoria, como que comemorando tudo aquilo que foi feito por Deus. Muito interessante. Isaías 40, 12 a 14 diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Uma representação gráfica, né? Como se Deus tivesse realmente mãos para fazer esse tipo de medida e as suas palmas para colocar as águas. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Um trabalho preciso da criação. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou? Para que ele desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? A resposta a todas as perguntas é simples: ninguém. Porque ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é completo em si mesmo. Novo Testamento também revela isso, Romanos 11, 33 a 35. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Amados, Deus não precisa de conselho. Deus ele não precisa crescer em conhecimento. Claro, a não ser quando ele se fez homem, se fez um de nós, se esvaziando da sua glória, e ali sim, como uma criança, ele crescia em estatura e conhecimento. Mas como Deus, ele não precisa disso. Ele não precisa ser aperfeiçoado. Por fim, ele não precisa de nenhum de nós. Apesar disso, ele nos criou e nos amou a ponto de enviar Jesus para morrer por nós, a ponto dele mesmo vir para demonstrar o seu amor pela sua própria criação. Pensando aqui, né, talvez algo próximo ou parecido com a relação de pais e filhos, né, em que você, com o devido cuidado, se doa, né, você faz todo o possível, você trabalha para suprir e para não suprir, não no sentido de deixar mimado, mas no sentido de dar a educação, de dar o treinamento, e você se doa para aquela criança, seu filho. Tem uma figura muito, existe uma escultura muito interessante é um corpo de um homem cheio de furos, e aquelas peças do furo formam uma criança, né? Como se fossem, parte de mim, se doa para
gerar uma criança, talvez algo parecido, que a gente possa imaginar, e que foi criado por Deus também, para que a gente pudesse pensar nessa relação dele conosco. Afinal, uma vez que ele nos salva, ele nos chama filhos. Então, alfa e ômega demonstra que Deus, ele é completo, ele não tem necessidade de coisa alguma. Outra verdade interessante que esse pequeno texto de Apocalipse revela é que Jesus, ele sempre existiu, existe e existirá eternamente. A gente tem que entender que todo homem é um ser eterno, certo? Nós nascemos e fomos criados para a eternidade. A questão é que a gente tem uma eternidade, uma possibilidade de eternidade com Cristo, que a Bíblia chama de céu, e uma possibilidade de eternidade sem Cristo, que a Bíblia chama de inferno. Mas todo ser humano, ele é eterno. Mas ainda assim, nenhum ser humano é eterno como Deus é eterno. Porque o ser humano, ele tem um ponto de início, ele só não tem um fim. Ele morre aqui e vai ser ressuscitado para viver eternamente. Deus não. Deus, ele simplesmente é. Ele simplesmente existe. Ele está lá, ele sempre esteve. Quem criou a Deus? Não, ele é. Ele não precisou ser criado. Isso é grandioso demais para nós entendermos. E glória a Deus por isso. Que bom que o nosso Deus é um Deus que não pode ser totalmente compreendido por nós. Se a gente conseguisse compreender cada detalhezinho de Deus, eu já falei isso, né? Aí existiria a grande possibilidade da gente ter criado ele, né? Mas glória a Deus, porque ele é um Deus que nós não conseguimos entender totalmente. Ele é maior do que nós, ele vai além da nossa compreensão. Deus é aquele que é, aquele que existe, aquele que está vivo, aquele que está vivendo, aquele que está sendo e existindo nesse exato momento, inclusive. Muito interessante, 2 salmos que começam com essas palavras, né? Salmo 14:1 e 53:1, muito parecido, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. E 53:1, de maneira muito semelhante, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Romanos 3, texto que Paulo vai usar em Romanos 3 para demonstrar como o homem é corrupto. E interessante como normalmente a Bíblia relaciona a corruptibilidade do homem com o fato dele não crer em Deus. Exatamente como o Romanos também faz no capítulo 1. Jesus é aquele que subsiste, ou seja, que não precisa de nada ou ninguém. Juntando com aquela ideia do alfa e ômega, o completo, inclusive, quando a gente vê Êxodo 3:14, Deus vindo a Moisés, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Veja que coisa, eu simplesmente sou, eu simplesmente existo. Assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Aquela questão, aquela conversa de Moisés, bem dizer, Moisés está tentando dar uma migué e tentando sair do que ele tinha que fazer. E aí uma cartada que ele dá ali, mas quem que eu vou falar que me mandou? E Deus fala isso. O eu sou te enviou. Aquele que é. Aquele que existe. E Jesus usa essa mesma expressão ali. Em João 8:58, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esses dias eu recebi uma ligação, uma senhora, dizendo, eu estou ligando aleatoriamente para falar sobre a Bíblia com as pessoas. Eu falei, ok, pode seguir. E ela começou a falar algumas coisas, e eu percebi onde ela ia chegar. E eu falei assim, mas o que eu acho mais interessante é como Jesus
se relaciona com Jeová, quando ele fala que ele é o eu sou. Aí ela, não, mas ele foi criado antes de Abraão. Eu falei, não, você não está entendendo. A expressão que ele usa aqui é a mesma que Jeová usou para falar com Moisés. E aí a conversa foi para o fim. Não teve mais muita conversa, vocês imaginam com quem eu estava conversando. Mas essa é a verdade, que Jesus ele afirma categoricamente que ele é o eu sou. Inclusive a reação das pessoas demonstra isso, que tentaram apedrejar ele, porque entenderam muito bem o que ele estava afirmando. Inclusive ele foi morto sob essa acusação de afirmar que é Deus, fazendo-se igual a Deus. Mas além de ser aquele que existe, ele é aquele que era. Ele não apenas é hoje, mas ele sempre foi. Ele não só existe hoje, mas sempre existiu. Hebreus 13:8 afirma: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele estava lá. E não só ele, né? O Pai, o Filho e o Espírito, quando eles estavam criando todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a palavra Deus aqui é Elohim. Eu estou usando essa palavra porque às vezes é importante a gente saber essas palavras. Elohim é uma palavra importante para se referir a Deus. E esse finalzinho, im, é um plural. Os poderosos, os deuses, criaram todas as coisas no início. Esquisito, né? Por que ele usa Por que o Deus único? Ouve Israel, seu Deus é o único Senhor. Por que ele é referido aqui com uma palavra no plural? Então os poderosos, no princípio os poderosos, criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente quase consegue imaginar, pelo menos eu imagino uma cena do tipo, o Pai como algum tipo de glória, o Filho, talvez inclusive numa forma corpórea, caminhando na criação, o Espírito ali sobre as águas. Estou imaginando, tá, pessoal? A gente tentar ter algum tipo de ideia do que estava acontecendo ali. E de repente começa a surgir das águas pedaços de terra. E daquela terra Jesus começa a formar cada animal ali. E criar cada um dos animais e soprar e dar vida. Há uma ilustração muito interessante, talvez uma das obras fora da Bíblia que é mais incrível para demonstrar isso, seja a leitura que a gente tem feito de Nárnia com as meninas. Num dos livros, são 7 livros, né? No primeiro livro, que é o sobrinho do mago, é a história de como havia um mago que criou anéis. E esses anéis, tinha um anel verde, um anel amarelo. Um dos anéis te levava para outros mundos. Como se fosse um mundo paralelo, onde você conseguia entrar em outros mundos. E o outro anel, você voltava de onde você veio, né? E aí, 2 crianças, né, o sobrinho dele com a vizinha, meio lá sem ter o que fazer, vão lá e começam a fuçar nas coisas do tio e acham o anel, os anéis. E eles põem o anel. E nisso eles entram no outro mundo, libertam uma feiticeira malvada lá, que tinha destruído um dos mundos, e essa feiticeira vai com eles. E de repente, eles com essa feiticeira, eu não vou contar a história toda, mas eles com essa feiticeira e mais algumas pessoas, um cara com cavalo, um cocheiro com cavalo, tal, vão para um lugar vazio. E eles começam a ouvir um canto, alguém cantando. E enquanto aquela música está acontecendo, eles começam a ver luz
e de repente eles começa a surgir terra e vegetações, e aí de repente eles veem um leão, que é Aslan, que é a representação de Jesus nesse mundo que C.S. Lewis cria. E aí aquele leão está cantando. E é uma... você imagina a cena maravilhosa daquele leão vindo e cantando. O leão é um animal temeroso, né? E ele vai cantando e as coisas vão acontecendo e os seres vão sendo criados, né? E é muito bacana imaginar aquilo, como C.S. Lewis tinha essa habilidade de criar cenas muito vívidas com a descrição que ele faz. A gente sabe que aquilo não é verdade, mas é uma representação de algo que realmente aconteceu quando Jesus estava criando todas as coisas. Além disso, Jesus é aquele que há de vir. Tinha uma cena aqui do Aslan, que esqueci de colocar. Além disso, ele é aquele que há de vir. A grande promessa que nós temos, João começa o livro de Apocalipse nos lembrando esse fato, e que também é afirmado em todo o Novo Testamento. João 14, 1-3, o próprio Senhor Jesus disse que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Uma promessa que nós temos do Senhor Jesus, de que ele ia preparar o lugar, e que ele voltará para nos buscar. Além disso, Atos 1, 9-11, também é uma cena bem interessante, né? Depois de ter dito isso, depois de dar a grande comissão, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, dos discípulos que estavam ali, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, você imagina lá os caras olhando ali, tentando, nossa, eu não consigo mais ver, surgiu uma nuvem ali. Eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Amados, essa é a nossa esperança. É isso que nós aguardamos. Nós vivemos todos os dias, nós temos aquelas lutas diárias que a gente tem de assuntos que, inclusive, a gente vai ver que Deus ele quer se envolver com esses assuntos, mas a verdade é que a nossa esperança é: Jesus, vem logo, né? Vem resolver esse negócio aqui, porque a gente não consegue. E João registra no final do livro a última afirmação dessa promessa de Jesus para nós. Em Apocalipse 22:12 ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E Apocalipse 22:20, parecido, ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Antes ainda desses trechos, há uma afirmação de Jesus que relaciona o alfa e o ômega, o princípio e o fim, com uma outra afirmação. Ele diz: está cumprido, está completo, está feito. 21, Apocalipse 21:6 diz: e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Está cumprido, está perfeito. O contexto aqui de Apocalipse 21 é a criação de um novo céu e nova terra por Jesus, quando ele vem, né, descrevendo a sua vinda e como ele haveria de vir, e veio e fez novas todas as coisas. Amados, a gente dá bastante valor para o mundo que a gente vive, né? A gente quer viver bem, a gente quer ter uma boa casa, nada disso é errado. Mas a verdade é que a expectativa do cristão
é que isso tudo vai ser refeito. Isso tudo será do jeito que deveria ser. Há muita gente trabalhando e lutando, por exemplo, para não, vamos restaurar, vamos recuperar a terra, vamos fazer isso, aquilo. Eles querem fazer algo que Deus vai fazer e que só Ele pode fazer. A gente não consegue. A gente podemos tentar dar uma melhorada, podemos tentar dar uma limpada em alguma coisa, mas ele vai fazer novos céus, nova terra. Imagine isso, amados. Quando a gente vai poder viver nesse lugar, servir ao Senhor de maneira completa, da maneira como a gente deveria fazer, sem pecado. Essa é a nossa esperança, amados. É isso que a gente tem que ter em mente todos os dias. A gente vai falar mais sobre isso. E o que ele está falando aqui é que está tudo... Jesus deixou tudo perfeito. Mateus 5,18 usa esse termo para falar também sobre as profecias, sobre a lei, né? Porque em verdade lhes digo, Jesus falando, até que o céu e a terra passem, nem um mi, nem um tio jamais passará da tua lei, até que tudo se cumpra, até que tudo esteja perfeitamente cumprido. Acho que esse texto eu não coloquei aí. Então, aquele que era e que há de vir, demonstra o fato de que o nosso Deus, ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Essas coisas não impactam a Deus. Essas coisas não abalam a Deus. Exatamente, vou chegar lá. O próximo passo, eu vou pensar um pouco sobre isso. Salmo 90, 1 e 2 diz: Senhor, tu tens sido o refúgio, o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Como é que coloca? Assim, ó, é aquele negócio, né? Nós temos um começo e viveremos a eternidade, mas o que ele está afirmando aqui é que Deus, ele é Deus de toda a eternidade anterior, vamos dizer assim, e toda a eternidade futura. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E eu queria pensar uma coisa em relação a esse negócio do tempo, né? Uma pergunta interessante é se... Não sei se você já pensou nisso. Será que o tempo existe mesmo, né? Já pensou nisso? Ou será que o movimento de dias e noites, aliado ao nosso envelhecimento, aliado à deteriorização das coisas, nos dão a impressão de que o tempo realmente está passando? Será que Deus... Como será que Deus percebe o tempo? Porque pense bem, todo o tempo que se passou da nossa criação, todas as gerações, Deus, ele nunca mudou. E ele certamente não envelheceu. Aquela imagem de Deus como um velhinho, né, alguma coisa do tipo. Não, ele é o mesmo, ele continua o mesmo exatamente como o dia que ele criou todas as coisas e por toda a eternidade antes disso, e depois ele é o mesmo. Talvez atrelar isso àquele, para Deus um dia como 1000 anos é como um dia. Salmo 90, o mesmo salmo aqui. Eu só queria fazer esse exercício para a gente pensar na grandeza de um Deus eterno. E como talvez vai ser a nossa realidade na eternidade, quando a gente estiver vivendo num mundo perfeito, em que nós não vamos morrer. Ou seja, a gente vai perceber o dia passando, né? E lá no ano 1.552.299 da eternidade,
Eu vou olhar para o Juliano e o Juliano vai estar lá, moço ali, ó. Molecão, novo, né? Vou olhar para o Augusto, graças a Deus vai ter um corpo glorificado para ele, né? Mas eu estou na mesma também. Então, assim, a gente vai, depois de muito tempo, cuidado, você vai falar, tá gravando. Depois de muito tempo, né? A gente vai olhar em volta assim, ó. Cara, quanto tempo a gente está aqui? Não, nós estamos na eternidade. A gente simplesmente não vai perceber. A gente vai viver dia a dia, servindo ao Senhor, com os nossos corpos funcionando, e nós servindo ao Senhor dia a dia, sem a preocupação do dia em que o nosso corpo vai parar. Uma preocupação muito presente nos nossos dias, não é verdade? Sim. Eu creio que a gente... eu tenho um pouco de dúvida do cansaço. Já falei isso aqui, né? Eu imagino que a gente vai chegar exausto, mas assim, é aquela exaustão da satisfação. Isso, é a satisfação de que eu servi e as coisas estão funcionando como devem. E não a fadiga de que eu me fadiguei, trabalhei e a venda não saiu, né? As coisas não aconteceram, a máquina não está pronta, o cara está reclamando ainda. E produtividade, né? 100% ali, ó, todo dia, 100% de produtividade. E sem o desespero. Já pensou, amados? Acho que vai ser bom. Charles Spurgeon tem uma frase muito boa. Ele diz assim: Deus existia quando nada mais existia. Ele era Deus quando a terra não era um mundo, mas um caos. Quando as montanhas não haviam sido erguidas e a geração dos céus e da terra ainda não havia começado. Nesse eterno, há uma morada segura para as sucessivas gerações de homens. Se o próprio Deus fosse de ontem, ele não seria um refúgio adequado para os homens mortais. Se ele pudesse mudar e deixar de ser Deus, ele seria apenas uma morada incerta para o seu povo. A existência eterna de Deus é aqui mencionada para estabelecer em contraste a brevidade da vida humana. Deus é eterno, sempre existiu, nós não. Amém? Além disso, último ponto aqui, Jesus tem todo o poder para governar sobre tudo. O Todo-Poderoso, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, o grande governador. E amados, por várias vezes em Apocalipse ele reafirma esse fato. Pelo tempo eu não vou ler todas as vezes, mas ele afirma em Apocalipse 4:8 que ele é o Todo-Poderoso. Os seres cantam ali: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 11: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. No 15:3, de novo, o cântico, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Cantamos aqui: Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. 16:7, ouvi a tua voz que dizia: certamente, ó Deus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. 19:6, de novo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus
o Todo-Poderoso. E no fim, 21, 22, não vi nenhum santuário na cidade. A Nova Jerusalém, que ele está mostrando aqui. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Muito provável que essa palavra usada no Novo Testamento para Todo-Poderoso é uma referência à palavra El Shaddai, no Antigo Testamento. Palavra usada em Gênesis 17, 1 a 2. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa, da qual nós entendemos por Efésios que nós fazemos parte. E Gênesis 28, 3, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Então, amados, ou seja, tanto em Gênesis, que é o livro dos começos, como Apocalipse, que é o livro do final, e de eternidade a eternidade, Deus é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso descreve a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Mas talvez o registro mais marcante em relação a isso seja a visão de João na vinda de Jesus, em Apocalipse 19, 11 a 16, quando ele diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça ele tem há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. É uma guerra. E o seu nome é Verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, lembra disso? Os exércitos do céu o seguiam. Amados, eu creio que aqui ele está falando da gente. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e em sua coxa estão escritos um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amados, é uma cena forte. Né? Ele chega a dizer que os corvos terão um banquete da carne de reis. A vinda do Senhor não ela é uma esperança grandiosa para nós. Mas para as pessoas que estarão aqui e não estão do lado dele, vai ser um grande problema. Terrível dia é o dia do Senhor. Mas naquele dia ficará claro para todos que ele é o Todo-Poderoso. E eles olharão para ele e vão falar assim: caramba, era verdade. Esse é um ótimo texto que retrata o Alfa e o Ômega, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Martinho Lutero diz: tal Deus temos, tal Deus adoramos, a tal Deus oramos, sob cujo comando todas as coisas criadas surgiram. Por que então devemos temer se esse Deus nos favorece? Por que devemos temer com a raiva do mundo inteiro? Se ele é a nossa morada, não estaremos seguros, ainda que os céus se destruam? Pois temos um Senhor maior do que todo mundo. Temos um Senhor tão poderoso que com a sua palavra todas as coisas surgiram. E, no entanto, somos tão tímidos que se a raiva de um único príncipe ou rei, ou melhor, mesmo que um único vizinho,
for para ser suportada, trememos e desanimamos em espírito. Ainda assim, em comparação com esse rei, todas as coisas em todo o mundo são apenas como a poeira mais leve, que com um leve sopro se move de seu lugar e não consegue ficar quieta. Desse modo, essa descrição de Deus é consoladora, e os espíritos trêmulos devem buscar esse consolo em suas tentações e perigos. Agora, o que essas verdades nos ensinam? O alfa e o ômega, demonstrando que Deus é completo, sem necessidade de coisa alguma. Aquele que é, que era e que há de vir, demonstrando o fato de que Deus, nosso Deus, ele é atemporal, o tempo não o impacta. O Todo-Poderoso descreve a supremacia de Deus em todas as coisas. E em qual posição isso coloca Deus na história e a nós? Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Colossenses 1:15-17 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amado, sabe o que esses textos estão dizendo? Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. A história de todas as coisas são sobre Jesus e não sobre nós. E eu tentei pensar em algumas coisas aqui para a gente finalizar. Como isso afeta as nossas decisões no nosso dia a dia? A quem você está buscando agradar nas decisões que você toma no seu trabalho, na sua casa, no trânsito? Nós compartilhamos algumas coisas dos homens ontem, estou lembrando aqui de trabalho, de palavras, ações. Como isso afeta a visão de mundo, por exemplo, que nós colocamos nos nossos filhos? Como isso deve afetar o nosso dia a dia, o nosso tempo? Como o Deus atemporal afeta o nosso tempo, os nossos talentos? Graças a Deus, porque pessoas estão levantando na IBV para usar os seus talentos. O nosso tesouro, o nosso testemunho, lembra os 4 T's? Recursos que Deus nos dá, que são sobre Jesus. E como nós usamos essas coisas para Ele. Como isso deve afetar a importância que nós damos ao evangelismo e discipulado. Quando nós evangelizamos e discipulamos, quando a gente coloca uma mensagem para o colega de trabalho ouvir, quando a gente compartilha o evangelho com alguém, ou chama para estudar a Bíblia junto, a gente não está oferecendo um caminho, ou uma filosofia, ou uma dieta para aquela pessoa. Nós estamos mostrando a ela a única vida que merece ser vivida. A gente está mostrando a única vida alinhada com aquele que está sobre todas as coisas. E com aquele que é o sentido da história. É interessante porque o mundo ele tem algum tipo de anseio por esse tipo de coisa, não tem?
as histórias, os filmes, as crônicas, as novelas, as séries, elas têm um elemento aquele tchan da história, que assim, aquele elo da história que junta todas as coisas, né? Aqueles filmes que você assiste, que quando termina, você fala, nossa, era isso! Amados, quando a história terminar, eles vão falar, nossa, era ele! Sempre foi ele! E eu não percebi. Mas nós temos essa resposta. E é isso que nós fazemos quando evangelizamos. É alinhar as pessoas à história de todas as coisas, é o centro dessa história, que é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Como isso afeta o nosso culto? Como isso afeta o fato da gente se deslocar para esse lugar, para reconhecer esse Deus? Será que a gente tem reconhecido esse Deus? Como afeta o nosso louvor, a nossa oração, como afeta o nosso desejo de aprender, sendo que tudo é sobre Ele e o que nós trazemos para Ele. Como isso afeta o nosso louvor quando nós reconhecemos quem Deus é. O quanto nós queremos, e eu estou fazendo essas perguntas e pensando na minha vida, tá bom? Quanto nós queremos e ansiamos por esse momento, quando a gente está junto, para reconhecer esse Deus que caminhou conosco durante essa semana e talvez compartilhar o que Ele tem feito por nós todos os dias. E como nós podemos louvá-lo pensando nessas coisas, exercitando a nossa memória, trazendo à mente o que nos dá esperança, enquanto a gente tem esse tempo. Como isso afeta as nossas orações e a confiança na resposta. Amados, quando nós oramos, nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso. E será que quando a gente ora, a gente tem em mente com quem nós estamos falando? Ou a gente pega aquela listinha de mercado e passa assim, é isso aqui, por isso aqui, por isso aqui, por isso aqui, por isso aqui, amém. Beleza, vou para o meu dia. Fiz minha oração. Nós oramos ao Deus que tem todas as coisas nas suas mãos. Como isso afeta a nossa confiança em relação ao futuro e à eternidade? Amados, eu realmente creio que a gente pensar nessas coisas e a realidade dessas coisas deveria mudar tudo na nossa vida. Nenhum dia poderia ser como um dia qualquer se nós vivêssemos à luz da realidade do nosso Deus, Alfa e Ômega, o início e o fim, que sempre existiu, que existe e atua hoje e atuará no futuro para toda a eternidade ao nosso lado. E eu não estou falando de triunfalismo, ou no sentido de que a gente vai vencer todas as coisas do ponto de vista humano, mas de que a pior derrota nesse mundo é uma vitória para aquele que está caminhando com Cristo. Paulo disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Como é que ele podia falar isso? Porque ele tinha em mente todas essas coisas e ele vivia essa realidade. Eu estou pensando em como as nossas lutas nesse mundo, elas ganhariam uma outra dimensão, com a consciência de que a gente está lutando do lado daquele que é o centro da história. E ele está ali no seu emprego, quando você tem medo de falar a verdade para o seu chefe. Ele está ali na sua conversa com um vizinho, com uma vizinha, quando ela está compartilhando ali que ela não aguenta mais o filho dentro de casa, e você tem a resposta de que Cristo pode ajudá-la para lidar com o filho dela. Ele está ali naquele momento, naquele silêncio
perturbador, de um momento que alguém está em dor e a gente não sabe o que falar. E talvez estar do lado da pessoa é a melhor coisa que a gente faz. Ele está conosco. Amém? Eu estou pensando em como Deus também, apesar de ser tão grandioso, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, eterno, governador de todas as coisas, cuja história Ele é o centro, o motivo e o mais importante, nos amou. Ele nos criou para demonstrar o seu amor de uma maneira incrível, bolando o plano da redenção. Ele nos criou para sermos objeto do seu amor. Ele nos criou para isso. Ele não precisava fazer isso. Mas de alguma forma, nós experimentamos o amor de Deus como nenhuma criatura e nem os anjos experimentam. Porque os anjos são santos. Eles não precisam da misericórdia, da graça de Deus. Eles não precisam do sacrifício de Jesus. Mas Ele nos criou de maneira específica para que nós experimentássemos a Ele. A história de Deus é a história que revela quem Ele é e como, mesmo não precisando de ninguém, nos criou para sermos objetos do seu amor, criou todas as coisas para que houvessem seres a quem Ele amaria e seres que reconheceriam a Ele por quem Ele é. E alguns podem dizer que isso é algum tipo de forma de egocentrismo de Deus, né? Como se Deus tivesse, assim, criado todas essas coisas para que o seu ego fosse exaltado. Mas Ele é o centro. Não é que Ele é egocêntrico. Ele é o centro. E por isso que a Bíblia fala que Ele é digno. Porque Ele é isso mesmo. Ele não é uma criança birrenta, chorando, olhem para mim, olhem para mim. Ele é o Deus de todas as coisas, que criou o pó da areia que somos nós, e nos amou a ponto de falar assim, eu vou cuidar de cada um de vocês. Como uma galinha que cuida dos seus pintinhos embaixo das asas, vocês vão estar debaixo das minhas asas. Pense bem, amados. Isso deveria mudar tudo na nossa vida hoje. Que essas verdades incríveis sobre o nosso Deus promovam em nós a visão correta da nossa vida e do louvor devido ao único Deus verdadeiro, Criador autossuficiente, atemporal e todo-poderoso. Amém. Vamos orar. Senhor, é impossível a gente olhar para o Senhor e não se admirar com o que o Senhor é, se o Senhor não produzir essas coisas em nós. É contra a nossa natureza, Deus. A nossa natureza pecaminosa não permite que nós naturalmente façamos aquilo que seria a coisa mais evidente a se fazer, que é se prostrar diante do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Humilha-nos, Pai. Para a gente poder olhar para o Senhor como o Senhor é. Digno. Centro. O mais importante.
o foco de todas as coisas. Não porque o Senhor é egocêntrico, mas porque o Senhor é essas coisas. E ajuda-nos como corpo a reconhecer quem o Senhor é. E que isso mude cada decisão que a gente toma, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, e aquilo que a gente vai fazer antes de dormir, e aquilo que nós vamos fazer depois de acordar, e aquilo que nós vamos fazer ao longo do nosso dia, com a consciência de que cada decisão e cada coisa que nós fazemos estão diante daquele que é, e que era, e que há de vir, sendo sustentados pela tua mão, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou. E como nós somos falhos, como nós somos podres, Senhor, de não reconhecer ao Senhor em cada momento da nossa vida, Pai. E nós não conseguimos fazer isso. Eu oro, Deus, para que o Senhor produza isso nas nossas vidas, Pai. Como só o Senhor pode produzir. Como só o Senhor pode pegar ossos secos e dar vida, colocar carne e soprar o teu sopro. E que nós possamos, então, ensinar as pessoas ao redor a viver essa vida que só o Senhor pode produzir. Para a tua glória. Porque nós não conseguimos, Deus. Nós não conseguimos olhar para essas coisas maravilhosas do Senhor e dar o devido valor como nós deveríamos. Sermos o sacrifício santo e vivo e agradável ao Senhor que nós deveríamos. Nós não podemos, se o Senhor não produzir isso em nós. Quebra as nossas vidas, Deus. Quebra os nossos corações de pedra, para que nós possamos ansiar ao Senhor. Cria em nós essas coisas, Pai. Eu suplico, Deus, a começar em mim. E é o que eu oro em nome do teu Filho, que é o centro, o alfa, o ômega, o início, o fim, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, que apesar de ser todas essas coisas, se fez um de nós, se esvaziou para morrer por nós. Que essas coisas façam o devido sentido das nossas vidas, Pai. Como só o Senhor, Deus, eu posso falar o dia inteiro, mas só o Senhor pode produzir essas coisas, Pai. É o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém.